a Assembleia. Amém? Agora nós vamos então para a nossa exposição da Palavra de Deus. Você que está nos visitando, nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Nós temos intitulado essa série Caminhando com Jesus. E desde o capítulo 1, semana após semana, nós temos caminhado nesse Evangelho, aprendido como caminhar com Jesus, o que o Senhor quer nos ensinar. Hoje nós vamos caminhar um pouco mais e nós vamos para o capítulo 8, a partir do verso 31. Nosso tema está aí, sofrimento, renúncia e glória. Parece que são 3 palavras assim que a gente olha e diz o que é que elas têm a ver. Sofrimento, renúncia e glória. Então eu lhe convido a ficar de pé, nós vamos ler a palavra de Deus. Você pode aí abrir a Bíblia, ou se você não trouxe, está nos visitando, você pode acompanhar aí pela projeção. Marcos capítulo 8, a partir do verso 31. Nós vamos ler até o capítulo 9, verso 1, tá? Essa é uma estrutura muito clara, né? O que a gente chama de perícope. Até o 9, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos novamente orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por tua palavra que é rica, preciosa e poderosa. Eu quero pedir que durante a exposição da tua palavra, o Senhor aqueça os nossos corações, que a tua glória e a tua graça se derrame sobre nós. Ó Deus, que a tua bondade nos abrace, que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos faça entender e responder a tua palavra segundo aquilo que tu desejas. Abençoe cada um dos meus irmãos, cada um desses irmãos que estão aqui presentes, ouvindo a tua palavra. Ó Deus, que ela encontre no nosso coração, ó Deus, a resposta desejada para todos nós. Amado Senhor, glorifica nessa noite o teu nome, por meio da tua palavra, e nós prometemos que toda glória será sempre tua, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Meus irmãos, semana passada nós aprendemos sobre quem é Jesus. E nós aprendemos como conhecer Jesus impacta a nossa vida prática. O texto de hoje está conectado com aquela confissão de Pedro que nós vimos no domingo passado. Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E uns respondiam de uma maneira, outros respondiam de outra. E então Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
E então Pedro, tomando a palavra, ele é inspirado por Deus, ele tem uma revelação de Deus ali, e ele responde: tu és o Cristo, tu és o ungido, o Messias, aquele que deveria vir e que foi enviado. Esse tu és o Cristo traz para aquele povo uma mensagem muito profunda para os seus corações. Era aquele de quem os profetas falavam, o ungido, o Messias. E hoje nós vamos aprender que, por meio do exemplo de Cristo, Deus nos faz entender que a nossa vida será de sofrimento e renúncia até chegarmos à glória. E essa é a verdade que eu quero que você leve para casa. Eu vou repetir. Por meio do exemplo de Cristo, Deus nos faz entender que a nossa vida será de sofrimento e renúncia até chegarmos à glória. Nós vamos ver isso em 3 pontos. Então, atente para a palavra de Deus e para o que ela nos diz. O primeiro ponto da nossa mensagem é que o sofrimento, rejeição e morte de Cristo fazia parte do plano da redenção. Olha novamente para o verso 31. O verso 31 tem uma palavra que é muito interessante. Diz assim: porque ensinava... Verso 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. E olha a sequência que vem: fosse rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, sacerdotes, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Queridos, o texto aqui mostra claramente uma necessidade. Essa expressão é necessário, não é uma questão de destino, como muitas vezes nós cremos. Fazia parte do destino. Não, era exatamente uma questão de que Deus estava conduzindo soberanamente todas as coisas. Era uma expressão de que aquilo fazia parte do plano de Deus para a redenção do homem. O plano de Deus desde o início era que Deus criava o homem se rebelava contra Deus, mas Deus prometia desde Gênesis 3,15 que enviaria que esmagaria a cabeça da serpente, que resolveria o problema do pecado. Quando Marcos começa o seu evangelho, ele diz: esse é o evangelho do Filho de Deus. Nós já vimos que todos os capítulos iniciais de Marcos são capítulos mostrando a identidade de Jesus. E agora nós estamos rumando não somente para a autoridade, para quem é Jesus, mas para a sua missão maior. Por isso a revelação anterior de Pedro ali, inspirado pelo Espírito Santo, é: tu és o Cristo. Mas agora Jesus está revelando algo muito maior, que o sofrimento, a rejeição, a morte também faziam parte do plano de Deus. Era necessário. Aqui é uma expressão da soberania de Deus que conduz todas as coisas, inclusive o plano da redenção. Tudo está conectado. O Messias anunciado pelos profetas, o Messias anunciado nos Salmos, deveria morrer como o Cordeiro de Deus em sacrifício pelos pecadores. Lucas capítulo 24, verso 44 fala exatamente isso. Ele mostra como aquele Cordeiro de Deus haveria de se manifestar, porque tudo estava revelado nos Salmos e nos profetas. Quando nós olhamos para esse termo, era necessário, é porque quando a Escritura mostra isso, ela já está apontando para tudo aquilo que havia sido dito. Nós olhamos para o sofrimento de Cristo e perguntamos: por que tudo isso? Por causa dos nossos pecados. Era necessário o sofrimento. O livro do profeta Isaías fala exatamente isso. O capítulo 53 de Isaías é mostrando o sofrimento do Messias como um cordeiro mudo levado ao matadouro, que não abre a sua boca. Um cordeiro que está sendo sacrificado. Era necessário a rejeição, era necessário a morte, era necessário também a ressurreição,
porque o texto diz que ele seria rejeitado, ele seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Marcos não está apresentando Jesus apenas com a sua identidade, mas agora com a sua missão. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus veio com uma missão: de sofrer, de ser rejeitado, de morrer, mas também de ressuscitar. E tudo isso fazia parte do plano de Deus. O sofrimento, rejeição e morte de Cristo fazia parte do plano da redenção. Agora nós vamos para o nosso segundo ponto. E no nosso segundo ponto nós aprendemos que Pedro é repreendido por Jesus justamente por não interpretar corretamente essa relação de sofrimento e glória de Cristo. Olha o verso 32 e 33. Marcos capítulo 8, verso 32 e 33 diz, e isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreender. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Ora, se o sofrimento, rejeição e morte de Cristo fazia parte do plano maior, agora Pedro não entende nada. Pedro agora repreende Jesus e diz, não, Senhor, o Senhor não vai morrer, não diga tal coisa. Pedro esperava um Senhor, Pedro esperava um grande líder que os libertasse do domínio do Império Romano daqueles dias. Marcos usa nesse trecho a mesma palavra que Jesus empregava para repreender os demônios. Pedro repreende Jesus com a mesma intensidade. Pedro era influenciado pelo ensino de que o Messias viria para resgatar o poder político de Roma, para implantar um reino terreno aqui. Essa era a perspectiva de Pedro, essa era a perspectiva de muitos homens naqueles dias. Vem o Messias que vai nos libertar do império de Roma, que vai nos libertar desse domínio opressor, das coisas que acontecem aqui. Eles esperavam um Messias político, eles esperavam um Messias que mexeria apenas nas estruturas políticas e sociais daqueles dias. Para Pedro, o Messias estava ligado à ideia de glória, alguém que chega, invade, que vence pela força do braço, pela força da batalha, do exército. Pedro não imaginava jamais que o Messias viria para sofrer. Pedro jamais entendia que aquele Senhor, que ele revela ser o Cristo, viria para sofrer. E então Pedro começa a repreender Jesus. Não, isso não vai acontecer. Pedro sai daquele momento de inspiração do Espírito de Deus sobre a vida dele, revelando o Cristo, para agora ser repreendido por Jesus e ser chamado de Satanás. Pedro foca apenas no sofrimento e morte, mas ele não entendia a relação do sofrimento e da glória do Messias. Ele esquece do triunfo da ressurreição, porque quando Jesus avisa que vai morrer, que vai ser rejeitado, ele também diz que depois de 3 dias vai ressuscitar. Mas Pedro não foca na glória, Pedro só foca no sofrimento. Então Pedro permite que Satanás interprete para ele os planos de Deus a respeito do Messias. Por isso Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, você só entende as coisas dos homens. Satanás agora não se apresenta como aquele tentador no deserto, de uma forma clara, direta, com um par de chifres, como às vezes é apresentado, com um tridente na mão, com um rabo grande, aquele negócio todo, aquela figura demoníaca. Não! Satanás agora não é aquele terrível perseguidor dos dias de Nero. Ele vem com uma mensagem interpretada nos ouvidos de Pedro. Ele vem com uma mensagem que conecta com o coração de Pedro, mas que levam para distante de Deus. Você não pensa nas coisas de Deus, Pedro. Você é um Satanás aqui. Você não está conectado
com o reino, com a glória, com o sofrimento do Messias e com a sua ressurreição. Você não está entendendo os planos do Senhor. O ponto aqui, queridos, é que devemos entender que o pensamento humano, ele muitas vezes está desconectado do plano de Deus. Pedro esquece das profecias, Pedro esquece dos profetas, Pedro esquece das escrituras, dos salmos e baseia o seu pensamento na cultura existente daqueles dias sobre o Messias, de que seria um Messias que viria com um poder apenas humano, um poder bélico, um poder de um exército que talvez entrasse ali invadindo tudo, repreendendo Roma, vencendo Nero, estabelecendo um reino messiânico aqui na terra. Mas não era esse o plano do Messias. O plano era outro. Queridos, e aqui nós aprendemos uma coisa importante. Precisamos aprender a pensar biblicamente. Nós precisamos aprender a olhar para a palavra de Deus e interpretar os nossos dias segundo a luz da palavra de Deus, e não segundo a ótica humana. Sabe por quê? A ótica humana sempre vai tentar invalidar aquilo que a palavra de Deus diz. A ótica e o pensamento humano sempre vão na contramão daquilo que Deus diz. É só você olhar o que está acontecendo nos dias de hoje. O nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus é o Deus que é o Senhor desde a concepção. Jesus foi adorado ainda quando estava no ventre de Maria. Quando Isabel chega também grávida de João Batista, a Bíblia diz que ele mexeu ali, ela sente a presença de Deus e ele de alguma forma já é adorado no ventre. Mas o que hoje estão dizendo aí como se fosse normal? O aborto é normal. E o que mais me deixa sem entender é crentes aplaudindo isso, é pessoas abraçando essa ideologia do inferno, nascida no útero de Satanás, e muito crente abraçando partidos políticos que abraçam o aborto, celebram o aborto. O STF está dizendo que o aborto é certo, os políticos dizendo que é certo, todo mundo dizendo que é certo. Talvez poucos dirão o que eu vou dizer agora. Isso é ideia do inferno, isso é ideia de Satanás. Aborto é pecado contra Deus. Você pode dizer, mas pastor, o meu político amado, o meu Deus lá, celebra, adora, ele defende isso, que ele vá para o inferno com essa ideologia dele. A Bíblia diz que aborto é pecado. É pecado. Nós não abriremos mão disso. Sabe por quê, irmãos? Porque o que tem que interpretar a nossa vida não é o que os homens dizem, é o que Deus diz. Deus é o dono da vida, desde a concepção, desde o momento em que há um dia, um óvulo fecundado, ali já existe uma vida. Os homens reconhecem vida lá em Marte, mas não reconhecem vida no útero de uma mulher. Os homens são capazes de defender um animal morto, um cachorro inocente, mas são capazes de aprovar a morte de um ser em formação no útero de uma mãe. Essa é a ideologia satânica que está sendo defendida nos nossos dias. Talvez você diga, pastor, eu não concordo com você. Procure outra igreja. Procure um pastor que seja alinhado com esses demônios do inferno. Eu não. Eu vou continuar, ainda que sozinho, pregando que aborto é pecado, ainda que o STF diga que não, ainda que o Senado aprove, ainda que os políticos concordem, eu vou continuar dizendo, é pecado, porque Deus diz que é pecado. Mas eu vi um monte de pastor defendendo, hipócritas, malditos sejam. Eles não são homens de Deus. Eles não amam o Deus que eu amo. O Deus que eu amo é o Deus da Bíblia, que ama a vida, que a defende desde a concepção. Esses homens teriam matado Jesus no ventre de Maria.
Talvez você diga, pastor, você está muito bravo. Estou até manso hoje. Mas quando eu defendo o que Deus diz, é o mínimo que Deus espera de mim. Pastor, você pode perder membros, vá. Se você defende o aborto, saia dessa igreja, pelo amor de Deus. Vá para outra igreja. Diga que vai ser membro de lá. Eu dou sua carta de recomendação. Mas se você defende aborto, droga, ideologia de gênero e essas misérias, vá para onde defende isso. Aqui nesse púlpito, enquanto eu for o pastor, essas ideias não serão defendidas, não serão ensinadas, porque aqui ainda tem um homem de Deus que defende aquilo que é sagrado. Aqui ainda tem um homem que ama a Deus e que não tem medo de sair daqui algemado, se ele defender o Evangelho. Pastor, o senhor está sendo muito duro. De novo, eu estou sendo manso. Vocês nem me viram ainda de orelha quente. Nós precisamos pensar biblicamente. A igreja está abraçando ideologias que não glorificam ao Senhor. Você não pode ser influenciado pelo político, seja ele qual for. Você não pode ser influenciado por aquele blogueiro que está na mídia. É a palavra de Deus que tem que mexer com a nossa mente e com o nosso coração. É ela que tem que ser o caminho para a gente seguir. Aquele Pedro foi repreendido e chamado por Jesus, sabe de quê? Como é que o texto diz aí? Qual é a palavra suave que Jesus chama Pedro? Satanás. E ele diz, porque você não interpreta as coisas de Deus. Porque você não entende o plano de Deus. Queridos, desde o início, quem não interpreta a vontade de Deus e a ensina é Satanás. Quem não interpreta a vontade de Deus e as Escrituras de acordo com o que Deus quer é Satanás. O povo de Deus defende o que Deus diz. O povo de Deus defende o que a Escritura diz. E não o que é ensinado lá fora. O que mexe a regra de fé e de prática do cristão é a Bíblia. E tem que continuar sendo a Bíblia. Porque senão nós vamos estar emaranhados com esses ventos de doutrina. Precisamos aprender a pensar biblicamente. Isso nos leva ao terceiro ponto. No terceiro ponto, Jesus nos ensina que o propósito de Deus para as nossas vidas também inclui sofrimento, renúncia e glória. Olha para o verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que acontece é que hoje nós temos um evangelho que está invertido. As pessoas não entendem o propósito de Deus, que também inclui sofrimento, renúncia e glória. Não se prega mais sobre negar a si mesmo, de render-se a Cristo. Porque o que é negar a si mesmo? É se render a Cristo. Com tudo que somos, com tudo que temos, com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso ser, com o nosso andar, com o nosso viver, com o nosso caminhar, com o firme propósito de obedecer à sua vontade. Negar a si mesmo é permitir que Jesus reine supremo, onde o nosso ego tinha o exercício e o controle total das nossas vidas. Negar a si mesmo é entender que Deus não pode ser usado como uma desculpa para impor interesses próprios. Nada teremos de nós mesmos.
Não podemos ter deuses paralelos, não teremos outros ídolos, nada de intenções ou desejos que não estejam alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. Negar a si mesmo é entender que Deus, por meio de Jesus, te trouxe para tão perto dele que você ficou longe de si mesmo. Eu vou repetir isso aqui. Negar a si mesmo é entender que Deus, por meio de Jesus, te trouxe para tão perto dele que você ficou longe de você mesmo. Isso é negar a si mesmo. Quem está com Jesus precisa deixar que só Deus decida sobre a sua vida. É entregar-se a Ele. Eu lembro de uma vez que eu perguntei o que é confiar em Jesus e o que é renunciar a si mesmo. Eu estava diante de vários jovens e uma moça disse assim: eu creio que confiar em Jesus e renunciar a tudo por causa dele é como se eu entrasse num carro e entregasse o volante para ele e dissesse assim: Jesus, dirija a minha vida. Depois que você entra num carro e dá a direção para Jesus, você não pode mais fazer nada. Depois que você entra num carro e dá a direção para outro motorista, você não tem mais controle. Você não tem como controlar a aceleração, o freio, para onde você vai, se para a direita, se para a esquerda, com que velocidade você anda ali. Não, porque você passou a direção, você confiou. Confiar em Jesus e negar a si mesmo é chegar ao ponto de dizer assim: eu nego a vontade de estar no controle. Eu entrego a direção da minha vida para aquele que controla todas as coisas. Jesus diz que nós precisamos entender que o propósito de Deus para as nossas vidas também inclui sofrimento, renúncia e glória. Você precisa aprender o que é renúncia. E o que é renúncia, além de tudo isso, é também tomar a sua cruz. Renunciar a si mesmo. Na época de Jesus, olha para o verso 34, para fixar melhor aí. Verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eles entendiam o que era tomar a cruz. Eles entendiam essa expressão porque todos contemplavam livremente como era uma pena de cruz, onde as pessoas tinham que, muitas vezes, levar a sua própria cruz até ser executado nela. Tomar a cruz é, muitas vezes, abraçar a morte, é escolher a vereda do sacrifício. Tomar a cruz sobre si é, acima de tudo, concordar com o sofrimento que nos isola, que faz as pessoas balançarem a cabeça quando nos veem. No fundo, faz com que ninguém além de Jesus nos entenda direito. Tomar a cruz fala da nossa disposição de morrer para nós mesmos, para os prazeres e para os deleites que querem dominar a nossa vida. É considerar-se morto para o pecado e andar com um atestado de óbito no bolso, dizendo assim: eu sou morto para mim mesmo. Eu sou morto para esse mundo. Eu sou morto para os meus prazeres. Eu sou morto para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu quero. E sabe por que eu sou morto? Porque eu encontrei uma vida. Eu encontrei aquele que é a própria vida. Eu encontrei aquele que é o caminho. Eu me abracei com aquele que é capaz de mudar todas as coisas. Eu me abracei com aquele que vale a pena negar a mim mesmo para viver a vida dele. Eu encontrei alguém para comigo dividir essa cruz. Eu encontrei alguém que foi capaz de pegar a minha cruz e morrer nela, no meu lugar. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena renunciar, vale a pena dizer não para aquilo que não vem de Deus. Essa cruz fala da disposição de morrer para nós mesmos, de morrer para os nossos desejos, é considerar-se morto para o pecado. E de novo, andar com aquele atestado de óbito: eu sou morto por causa do Cristo que morreu por mim.
Eu sou morto porque Ele me deu vida. Eu sou morto por causa disso. Isso é viver em abnegação. Tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é renúncia, irmãos. Evangelho é renúncia. Evangelho é dizer não para o pecado. As pessoas estão abraçando um evangelho que eu costumo dizer que é o evangelho doce, o evangelho chiclete. Ele é doce e estica, mas não alimenta. As igrejas abrindo as portas e dizendo: venham para cá, vivam de qualquer maneira, o que importa é que você esteja aqui. Não, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é aquele que transforma o coração a ponto de você considerar uma glória, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O evangelho de Cristo é aquele que pega um homem depravado nos seus pecados e o faz olhar para eles e dizer assim: eu não quero andar nessa vida. Que pega a prostituta, o ladrão, o fumador de cigarro, o assaltante, o idólatra, aqueles que viviam usando e abusando do seu próprio corpo em deleites e pecados. E quando eles têm um encontro com Cristo, eles dizem: eu encontrei alguém que realmente mudou a minha vida. E ele diz: eu não quero mais essas coisas, eu renuncio a essas coisas por causa dele. Esse é o evangelho, de renunciar a si mesmo, de tomar a sua cruz e de seguir. Você tem feito isso na sua vida? Você tem renunciado o pecado que todos os dias bate à sua porta, que o quer seduzir? Seguir a Cristo é imitá-lo, é fazer o que Ele faria em nosso lugar, é amar o que Ele ama, é aborrecer o que Ele aborrece, é viver a vida na sua perspectiva, na perspectiva de Cristo e não na nossa. Paulo afirma esse processo dizendo que nós precisamos nos conformar com Cristo na sua morte. Não se pode ter Jesus no coração sem carregar uma cruz nas costas. Não há glória sem cruz. Não há evangelho sem renúncia. Não há evangelho sem sofrimento. Se você diz que creu em Cristo, mas continua vivendo, praticando, andando como se nunca tivesse conhecido, deixa eu lhe dizer uma coisa: é provável que você realmente não tenha conhecido. Porque quem conhece a Cristo decide e é convencido de andar de maneira diferente. Ele pega uma cruz e bota nas costas. Ele caminha em renúncia ao pecado e decide viver uma vida de santidade ao Senhor. O evangelho de Cristo não suaviza o pecado. O evangelho de Cristo não negocia com o pecado. O evangelho de Cristo é prego batido e ponta virada. O evangelho de Cristo é aquele que diz: olha, você quer me seguir? Foi Jesus que disse: você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Não se pode ter Jesus no coração sem carregar uma cruz nas costas. Não há glória sem cruz. O perder e o ganhar na ótica divina faz parte dos valores cristãos. Olha para o verso 35. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os valores de um verdadeiro discípulo de Cristo, eles precisam estar invertidos em relação à lógica do mundo. Porque nós andamos na contramão do mundo. O mundo diz: aborto é lindo. O cristão diz: é pecado. O mundo diz: mentir às vezes pode. O crente diz: mentir é coisa do capeta, porque o nosso Cristo é o Deus da verdade.
O mundo diz: sexo antes do casamento é normal. Tem que aproveitar e tem que experimentar da fruta antes de se abraçar com ela. E o Evangelho de Cristo diz: é fornicação, é pecado. O mundo diz assim: um homem pode ter 2, 3 mulheres. E o Evangelho de Cristo diz: é adultério. O mundo diz assim: eu posso me inclinar diante de outros deuses. E o Evangelho diz: o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O Evangelho é andar na contramão do mundo, é ganhar, é perder para ganhar. Eu perco e renuncio todas essas coisas aqui que estão à minha volta, sabe por quê? Porque tem algo maior lá no céu que nos espera. Eu perco aqui para ganhar lá. No mundo, você, para ser grande, você precisa humilhar. No Evangelho de Cristo, para você ser grande, você precisa ser o menor. Você precisa ser servido. No mundo, grandes são aqueles que são servidos. No Evangelho, grandes são aqueles que servem. No mundo, ser rico é ter tudo para si. No Evangelho, ser rico é ter uma mão aberta para ter para si, mas também para dar para os outros. No mundo, fortes são aqueles que vivem somente para si. No Evangelho, fortes são aqueles que renunciam os prazeres do mundo. Nós devemos perder para ganhar. E Jesus diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Nós podemos ganhar o mundo inteiro, ser um grande sucesso aos olhos dos homens e ainda assim não ter coisa alguma para mostrar quando estivermos diante de Deus. Nós precisamos aprender o que Jesus nos ensina. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Mas quem perder a vida por causa por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Há muitos jovens que ficam pensando assim: mas pastor, eu estou na idade melhor da minha vida. Eu estou naquela fase boa da minha vida. Na fase que eu tenho muitos amigos, eu tenho força física, eu tenho saúde, eu tenho liberdade. É a fase do que eu posso aproveitar, o que no momento eu tenho de melhor. Tolo! A Bíblia diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que você não vai ter mais neles contentamento, antes que você já não tenha mais forças nas pernas, nos braços, que caminhar, que correr seja difícil, antes que você não tenha nem mais forças para mastigar, que teus olhos já não vejam como antes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sabe por quê? Porque o tempo vai passar para você também. Moça, rapaz, lembre-se que ganhar no Evangelho é perder. É perder a si mesmo, é negar a si mesmo, mas viver para a glória de Deus. Ninguém perde em viver para Deus. Ninguém perde em amar a Deus, em servir a Deus. Vale a pena renunciar os prazeres, os pecados, por amor a Cristo. Vale a pena por causa do que Cristo fez. E qual é então a motivação correta? Jesus diz no verso 35: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Porque do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se ela perder a sua alma? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se Deus permitisse que você tivesse tudo o que você sonha, se Deus permitisse que você tivesse todo o dinheiro do mundo, se Deus permitisse que você tivesse todas as frotas de carro, de navio, de lanchas, de todos os prazeres que você pudesse gozar nessa vida terrena, mas que no final você só teria isso, e você perderia a sua eternidade na condenação, você queria essa vida para você? Você gostaria de perder a sua alma em troca de ter tudo que o seu coração quisesse e desejasse nesse mundo?
Pois é exatamente isso que Jesus está dizendo. Do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que você daria em troca da sua alma? Talvez a pergunta pudesse ser feita de outra maneira: quanto vale a sua alma? O que você está disposto a dar por ela? Sabe uma coisa que vai ter em comum lá no inferno? É que todos vão pensar a mesma coisa. Eu poderia ter agido diferente. Eu poderia ter servido a Deus. Eu poderia ter feito outra escolha. Todos pensarão da mesma forma. Eu daria tudo por uma nova oportunidade. Como eu queria ter a oportunidade de novamente ir para um culto, ouvir uma mensagem que confronte o meu coração e dizer assim: eu quero servir a Jesus. E sabe uma coisa que vai ter em comum também? É que ninguém terá mais essa oportunidade. Por isso Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O sucesso humano e financeiro não paga a conta. Satanás promete a você glória, mas no fim é sofrimento eterno. Cristo oferece a você uma cruz, mas no fim lhe oferece uma coroa e conduz à vida eterna. A questão é: o que é que nós vamos escolher? Nós vamos escolher as glórias desse mundo terreno, que são oferecidas por Satanás e pelos seus prazeres, mas que no fim nos levarão para a condenação? Ou nós nos vamos apegar com a cruz de Cristo, que no fim oferece uma coroa e que nos conduz à glória? Haverá condenação de quem não sofreu por Cristo e se envergonhou dele. Olha o verso 38. Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Haverá uma condenação de quem não sofreu por Cristo e de quem se envergonhou dele. Um sentimento de vergonha totalmente errado pode nos separar de Deus e da sua mensagem, para nos solidarizar com uma geração adúltera e pecadora. A consequência disso é a separação eterna. Tem muita gente que diz: eu tenho vergonha de dizer que eu sirvo a Cristo. Eu tenho vergonha, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu tenho vergonha de caminhar para a igreja, de andar com a Bíblia, de testemunhar que agora eu sou crente, depois de ter vivido essa vida. Sabe o que é que Jesus vai falar para essas pessoas? Exatamente o que está nesse texto. Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. O julgamento mais pesado que os homens receberão no dia do juízo é que eles vão receber exatamente aquilo que sempre desejaram: ficar separados de Deus. Eles viverão por toda a eternidade separados de Deus, porque foi sempre o que eles fizeram aqui na terra. Desejaram andar separados de Deus, amaram viver separados de Deus, e a condenação eterna é somente Deus dando a eles o que os seus corações sempre quiseram: uma vida distante de Deus. Vai agora lá no Cidade Junina depois do culto. Cidade Junina, como é? Como é que chama o movimento? Mossoró, Cidade Junina. Vai lá depois do culto e experimenta falar com 10 pessoas e pergunta se alguma delas naquele momento está celebrando a Deus ou está se lembrando dele. Se alguma delas tem consciência de pecado, de arrependimento, de condenação, de céu ou de inferno. Nenhuma delas está preocupada com isso. O que elas estão esperando é ganhar com isso. Eu ganho prazer, eu ganho alegria, eu ganho diversão. E a palavra de Deus está dizendo: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar tudo isso e no final perder a sua alma?
Eles decidiram andar e viver longe de Deus. E o que é uma condenação eterna? É Deus dando para o homem aquilo que eles sempre desejaram, uma vida distante de Deus. Porém, agora não mais seguindo os prazeres do seu coração. Agora na condenação, uma vida distante de Deus, para sempre, em tormento eterno. Isso é evangelho. Evangelho é renúncia. Evangelho é viver para Deus. Evangelho, o propósito de Deus é sofrimento, é renúncia. Só então virá a glória. Haverá condenação de quem não sofreu por Cristo e por causa dele. Mas haverá também o reino de Deus, que virá com poder. A glória dos eleitos que sofreram por Cristo está em esperar ao Senhor. Eles são consolados por essa promessa. Cruz, sofrimento, angústia e morte não é o fim para nós. Tem mais uma última palavra. O reino do Cristo que ressuscitou virá com poder. Olha o capítulo 9, verso 1. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Evangelho é renúncia, evangelho é sofrimento, mas também é glória. Para aqueles que decidem renunciar, viver com Cristo, mesmo em sofrimento, haverá um dia que Jesus virá. Se havia um sofrimento na cruz para Cristo, haverá um sofrimento para nós também. Glória sem sofrimento é a proposta de Satanás e não a de Jesus. Olhamos para essas coisas e pensamos que talvez o nosso coração esteja desejando somente isso. Ou o nosso coração esteja com medo só disso. Mas, queridos, nós precisamos lembrar que depois do sofrimento vem a glória. Depois que enfrentarmos tudo nesse mundo, haverá uma recompensa para aqueles que viveram o Evangelho. O Senhor virá e nos levará para junto dele. Uma teologia que tira do Evangelho o sofrimento não é de Deus, é de Satanás. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que vivem para Deus, que renunciam, eles viverão com o Senhor para sempre, eternamente. Nós olhamos para isso e entendemos que a glória final é a vida eterna para aqueles que se abraçaram com Cristo. Por Cristo e em Cristo ultrapassamos os limites do sofrimento da existência terrena e chegaremos ao reino da glória de Deus. Nós sofremos aqui, mas não espere que glória virá sem sofrimento. Sofremos aqui porque esse é o caminho. Jesus sofreu antes de ser glorificado. Glória sem sofrimento não é o caminho de Deus. Renúncia, sofrimento e glória. Você está renunciando à sua vida de prazeres? Você está vivendo para a glória de Deus? Você está amando o seu Cristo? Você está reconhecendo a verdade do Evangelho na sua vida? Continue. Continue vivendo e renunciando. Continue no sofrimento, se for preciso. Mas lembre-se de uma coisa, a esperança por causa do que Cristo fez. Todo o sofrimento de Cristo redundou em glória para Deus, como também todo o sofrimento dos servos fiéis, para a glória de Deus. Um dia haverá recompensa. Um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Lembra da grande ideia? Lembra do pensamento, da verdade que nós devemos levar para casa? A verdade é essa. Por meio do seu exemplo, do exemplo de Cristo, Deus nos faz entender que a nossa vida será de sofrimento e renúncia, até chegarmos à glória.
A mensagem do Evangelho é essa: Deus te chama para renunciar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A mensagem do Evangelho é essa: haverá sofrimento, porque Cristo sofreu também por nós, e nós olhamos para o modelo de Cristo. Mas a mensagem do Evangelho também é glória. Aquele que negou a Jesus aqui será condenado, mas aquele que abraçou Jesus e decidiu viver para Ele, receberá como recompensa uma coroa e um reino de glória, que não serão tomados jamais. Vale a pena viver para Deus, vale a pena renunciar, vale a pena seguir o Evangelho. Talvez você chegou aqui e ainda não tomou a sua decisão de seguir a Cristo, porque você diz: pastor, é muito difícil para mim. Eu sei, o Evangelho é difícil, é renúncia, mas o Evangelho também é graça, o Evangelho também é glória. Talvez você chegou aqui dizendo: pastor, essa semana foi difícil, eu pensei em me afastar, em me desviar, eu cheguei pensando se vale a pena ou não seguir a Cristo. Vale a pena, vale a pena, vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena amar a Cristo, vale a pena combater as ideias do mundo por Cristo, vale a pena porque há um reino nos esperando, vale a pena porque em breve esse céu irá se abrir e Jesus virá para levar a sua noiva, a igreja amada, os crentes remidos, um povo seu, zeloso, de boas obras, que lutou contra o pecado, que venceu o pecado por sua graça, mas que não desistiu e renunciou até o fim. A promessa de Cristo para a sua igreja é: fiquem firmes, permaneçam firmes, porque vocês no final receberão a recompensa dos justos, a coroa de glória que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Vale a pena servir a Cristo, vale a pena servir a Deus, vale a pena renunciar, vale a pena deixar o pecado e viver somente para Cristo. Vale a pena, não desista, creia em Cristo, viva para Cristo. Você que ainda não o aceitou, creia nele. Você precisa tomar uma decisão de viver somente para Cristo, de amar a Cristo, de não se envergonhar do nome de Cristo, mas de ter a alegria de dizer: eu criei em Cristo, Ele me alcançou, e a luz do Evangelho inundou as trevas do meu coração. Creia em Cristo, olhe para Cristo, Cristo é tudo, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, que perdoa os nossos pecados e que faz a nossa vida realmente valer a pena. Você que não creu em Cristo ainda, eu vou encerrar com essa pergunta para você: do que vale a pena você ganhar o mundo inteiro, se você perder a sua alma?